Muito boa tarde, meus amigos corretores e corretoras que estão aqui junto com a gente nessa primeira oficina, junto com a gente aqui para somar e dar, quem sabe, os primeiros passos no mercado do seguro de vida. Um mercado que cresce muito no país, mas que ainda tem uma baixa penetração. Então, para ajudar e para que vocês conheçam quem vai estar conosco aqui, vou convidar os nossos amigos que vão participar. Eu, Leonardo Foltran, diretamente aqui de Curitiba, embaixador, agradeço a presença de cada uma das pessoas que estão aqui e agora vou passar para Carla, a nossa primeira participante aqui dessa live hoje do Minha Vida Protegida. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Léo. Eu sou nascida em Porto Alegre, advogada, pós-graduada em gestão de pessoas. Eu tenho 30 anos de estrada na área comercial. Comecei como corretora de seguros 4 anos, depois eu entrei como diretora em 4 seguradoras. Quando eu fiz 50 anos, eu voltei. Então, hoje eu tenho mais 8 anos. Ao todo de corretora são 12 anos, mas dentro do mercado do vida, são 30 anos de vida e previdência, que eu gosto muito, e eu digo o seguinte, a gente tem que gostar, tanto da área comercial, quanto do vida, para poder estar nesta área. E eu ajudo corretores a construírem uma carteira recorrente que dá segurança para a vida inteira. É isso que eu gosto de fazer. Perfeito, tenho certeza que vai poder ajudar muita gente aí e todo mundo que está aqui no chat, hein? Aproveitem, mandem mensagem, vamos interagir com a gente. E agora eu passo a bola para o nosso próximo convidado que vai nos ajudar aqui nesse comecinho de noite, finalzinho de tarde. Samuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Léo, boa tarde, Carla, boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui no Minha Vida Protegida, mais esse ano aí, participando com vocês, e um abraço a todos aí, obrigado pelo tempo que vocês se dedicou aí para estar ouvindo a gente aqui. Sou Samuel, de Ribeirão Preto, Samuel Costa, tenho 40 anos, pai da Helena e da Heloísa, casado com a Fabiana, advogada. Estou no mercado financeiro desde 2005, iniciei lá no Santander como estagiário, passei por, entre outros bancos, antigo Banco Real, depois fui para o Banco Itaú, cheguei à plataforma PJ, mas tive também uma passagem pela indústria farmacêutica e recentemente, há 3 anos, resolvi seguir carreira solo aí, o coração ficou no mercado financeiro e desde de estagiário lá atrás, eu sempre vendia muito seguro de vida, era o estagiário que mais vendia seguro de vida, gostava do produto, acreditava no produto e falei, vou abrir minha corretora, né? E 3 anos atrás, resolvi dar esse passo aí de virar um empreendedor, né? Virar um empresário, como todo mundo fala, né? E comecei aí na carreira de corretor de seguros. Comecei pelo Vida, na MetLife, né? E aí estou até hoje aí na jornada do Vida. Hoje eu atuo com outras coisas também, mas o Vida aí é um produto que eu sempre vou levar comigo para sempre. Legal demais. E, pessoal, para quem está aí nos assistindo, tá? Hoje essa oficina ela tem um objetivo em comum. É trazer para você, talvez, a primeira experiência e fazer com que você saia daqui motivado a vender, talvez, a sua primeira apólice de vida, se você ainda não vendeu e se você não é especialista. E a gente vai conduzir aí durante quase 1 hora um bate-papo, sem termos técnicos, falando a real para vocês de como que a gente vai fazer isso. E eu já vou aproveitar e já vou emendar aqui. O Samuel já contou um pouquinho da história dele, a Carla também já comentou, né? O Samuel comentou que ele já foi o melhor estagiário e talvez isso tenha motivado ele a seguir no ramo de vida. E a Carla também contou que tem um pouquinho de trajetória. Carla, o que te levou para esse mercado de vida, assim, que foi a tua virada de chave em cair de cabeça e se aprofundar nesse mercado? O que acontece? Eu comecei com 16 anos a vender, como vendedora mesmo de loja. E depois fui para gerente, com 10 anos na mesma empresa. E me formei como advogada. Só que como advogada, eu percebi ali no meio do caminho a lentidão dos processos, aquela coisa me frustrava, e eu já gostava de comissão, né, gente? E aí, o que aconteceu? Minha família ficou muito triste, mas eu resolvi largar o direito e fui buscar um emprego. Eu respondi um anúncio da Sul América,
e o anúncio dizia que era para gerente. Só que, alguns anos atrás, esses anúncios não eram verdadeiros, né? Na realidade, era para prospectar clientes, captar lead para os corretores venderem seguro de automóvel. Eu não tinha outra saída, eu queria começar na Sul América e eu aceitei. Aí comecei prospectando na Rua dos Andradas, em Porto Alegre, prospectava as pessoas e entregava lá para os corretores venderem. Só que os corretores vendiam, muitas vezes não me passavam a comissão, e aquilo começou a me incomodar, e aí eu fui lá e pedi, eu quero vender, era uma plataforma da Sul América. Pedi, me deixaram vender, eu fui campeã, vendi 150 apólices de seguro de auto, e aí apareceu uma pessoa e falou assim, você não tem vontade de trabalhar no Vida? Não, nunca pensei em trabalhar no Vida. E aí a pessoa me falou o que era uma carteira vitalícia, me falou um pouquinho sobre como é bacana a gente proteger pessoas, e ali eu comecei a pensar sobre esse longo prazo, e aí foi que eu me encantei com o ramo. Não foi o que me virou, porque o que me virou foi uma coisa um pouquinho depois, que foi o falecimento do meu pai. Eu era gerente de seguradora e ele não tinha seguro. Não tinha nem... Era o primeiro ano, né, do seguro de vida que eu tinha, e isso me deixou bem impactada, e daquele momento em diante, eu tive certeza de que toda a minha família teria seguro, todos os meus amigos e as pessoas que estivessem próximas de mim, eu venderia seguro de vida. Então, isso me marcou bastante, o meu início. Legal, Carla. E você, Samuel, além de estagiário, pupilo do banco, motivado em vender, o que te levou assim, a dar aquela virada de chave e, como você falou, empreender aí, estar participando mais do mercado de seguros aí, não como funcionário, e sim como proprietário? Sim. O que fez eu tomar gosto do produto, né, foi lá atrás, no início da carreira no banco mesmo, como estagiário, gostava de vender o produto ali. Depois tive uma passagem para o banco, para o antigo Banco Real, né, e ali também eu tive um destaque no seguro de vida e outros produtos. Inclusive ganhei uma viagem, uma gratificação, eu fui para a Espanha. Então, assim, foi um processo aí onde eu tive de reconhecimento muito bacana. E depois eu acabei virando PJ, continuei vendendo vida, mas vida em grupo, diferente, né? Mas aquele gostinho do vida ficou. E agora, recente, uns 3 anos atrás, né, quando eu resolvi voltar para o mercado financeiro depois de ter saído da indústria farmacêutica, eu voltei para o Vida, que era um produto que eu já gostava, que eu já via o propósito de ajudar pessoas, né? É um produto que eu falo assim, a gente tem... é um produto difícil de falar sobre, mas é um produto que faz total diferença quando é necessário, né? E aí, 3 anos atrás, eu conheci, através de colegas, a MetLife, onde eu tive uma boa escola aí, e acabei iniciando, aprendendo a vender o Vida, com todas as dificuldades aí, eu falo, é um produto bem desafiador, né? Para quem está iniciando aí, não é fácil, mas é um produto que a gente tem, como a Carla falou, né, para trazer uma carteira vitalícia. É um produto que ele não te dá tanto pós-venda, é um produto que te deixa trabalhar tranquilo, que você tem possibilidade de prospectar outros clientes, que você não vai ficar resolvendo problemas no dia a dia ali, dia operacional. É pouco o retrabalho ou a dedicação que você tem que ter ali no pós-venda. Então, ele te dá margem para você buscar mais clientes. Então, isso que é o legal. Você não fica preso no operacional ali do produto, né? Então, isso que também me brilhou os olhos sobre o produto. Legal demais. E, gente, primeiramente, antes da gente avançar um pouquinho no assunto, eu quero convidar a todas as 130 pessoas que estão aqui conosco no YouTube a deixar nos comentários o que levou vocês a irem para o mercado de vida, do seguro de vida. Se vocês ainda não estão no mercado de seguro de vida, o que vocês enxergam? Eu quero que vocês interajam com a gente para a gente poder ajudar vocês a darem esses primeiros passos. E o Samuel falou um pouquinho agora, Carla,
sobre essas dificuldades e desafios, né? E é muito legal você trazer a tua trajetória de dois lados, né? Você já teve dos dois lados da mesa, como seguradora e hoje como corretora. E o que te levou, assim, durante toda a tua carreira, que você viu ali, poxa, isso daqui era uma dificuldade, né? Você acha que talvez tenha dado o melhor exemplo, que foi a perda de um ente querido e despertar a necessidade da pior forma possível para quem não ofereceu, né? Eu, como corretor, sempre digo, meu maior medo é alguém bater aqui na minha porta e eu não ter oferecido um seguro de vida para aquela pessoa. E eu deixar aquela família desprotegida, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Sem dúvida. E tem muitas coisas, né, que no começo elas têm uma implicação. Nos seguros em geral, tem aquela implicação da família. A família, a primeira coisa que fala assim, poxa, você vai ser corretor? Eu tinha vindo, era uma advogada, minha família ficou muito chateada com isso. Esse foi o meu primeiro impacto. Minha mãe dizia, eu não quero que você seja corretora, e isso impactou demais a minha vida no começo, e eu sei que muita gente, às vezes, tem em casa esse dificultador. Mas, quando a gente toma a decisão, a gente precisa mesmo segurar e mexe emocionalmente também. A segunda coisa que mais me impactou foi a embocadura que eu vim do automóvel. Como eu vim do automóvel, eu tinha já trabalhado 1 ano e meio de automóvel, eu tinha dificuldade na abordagem. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o automóvel, a gente aborda ali direto o produto, é aquilo que a gente precisa. E o seguro de vida é completamente diferente. A gente tem que ter uma boa prospecção, tem que fazer uma atração, tem que trabalhar com aquele ciclo, né? A pessoa tem que conhecer, tem que gostar da gente, tem que confiar na gente. Então, isso foi o mais difícil para mim. Às vezes eu chegava na casa da pessoa e ia bater a campainha, ficava morrendo de medo. Aí eu dava uma volta na quadra e voltava e com aquela insegurança da abordagem. Por quê? Porque como eu abordava errado, nas primeiras vezes eu tive muito não, e isso faz com que a gente emocionalmente fique abalado. E as perguntas, né, que depois a virada de chave que eu entendi mesmo, foi quando eu entendi que eu tinha que prospectar como se fosse, enxergando em tudo, né, a possibilidade da venda, e as perguntas, né, que são ferramentas que muda tudo no seguro de vida. Com certeza. E Samuel, vamos lá, me diga aí, você teve algum momento assim, né, nessa tua trajetória aí que foi assim algo que eu vi aqui o comentário do pessoal, né? Muita gente falando a respeito de tornar o mundo mais protegido, o pessoal falando de ganho de recorrência também, pensando no lado de comissionamento, como a Carla trouxe, né? Nós, como corretores de seguros, e todo mundo aqui que está no nosso ambiente, que está nos acompanhando, seja corretor, seja seguradora, né, seja profissional do mercado, a gente sempre olha para o mercado de seguro de vida e vê a proteção, né? E você, lembra de algum caso assim que foi emblemático, que trouxe para você uma outra visão? Eu tenho, assim, você fala um caso real de pessoas, né? Sim, sim. Eu tenho um caso de um amigo, né, que inclusive a gente até gravou um vídeo ano passado para Minha Vida Protegida, eu estive acompanhando ele na competição de para-atleta nos Estados Unidos o ano passado, o Fabrício Taveira. Ele teve a oportunidade de contratar um seguro uma semana antes do acidente, onde deixou ele inválido. E ele falou não, até por questões financeiras, era solteiro, não tinha... Ele acabou, naquele momento, não aceitando o seguro. Uma semana depois, ele teve o acidente, né, onde ele perdeu o movimento das pernas. E essa história me contagiou bastante, sabe? De você saber que hoje você está bem, amanhã, de repente... a gente vê todo dia aí, né? Ontem teve o acidente lá em Portugal também, não tinham brasileiros, mas tinha, teve... a gente não sabe se o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, né? Então, pais de família, precisa de uma proteção ali, né? Eu sou pai, tenho 2 filhas, isso também me faz pensar muito na hora de conversar com uma família para estar oferecendo o produto. Então, assim, o desafio é grande, mas a gente o nosso papel é conscientizar, né? Mostrar para eles, para o cliente ali, o papel do seguro de vida, da proteção, da importância de ter o produto.
Legal demais. E ó, agora eu vou pedir para o pessoal do chat interagir com a gente, mas eu já vou fazer essa pergunta para Carla. Carla, você, que dúvidas que você tinha quando você estava começando e que dúvidas que você acha que são as mais comuns para um profissional da nossa área? Gente, eu acho que a principal dúvida é a dúvida da abordagem no seguro de vida. Como que eu abordo? Como é que eu falo com o cliente? Como é que eu crio, como é que eu gero confiança? Como é que eu seleciono esse cliente? Como que ele vai me atender? O grande dificultador nosso é que a gente não tem, no nosso país, né, 90%, todo mundo sabe aqui, 90% das pessoas não tem seguro de vida. Por quê? Porque não tem cultura. E justamente o Minha Vida Protegida é isso, é buscar educar, a gente, e nós, corretores, como pessoas responsáveis por isso. Porque se o nosso setor está assim, em alguma forma, de alguma forma, a gente tem alguma responsabilidade nisso. E a gente precisa ouvir essa dificuldade inicial das pessoas, porque realmente não é comum, não é igual a vender um seguro de automóvel, não é igual a vender outra coisa. E essa primeira abordagem é que a gente precisa ter um olhar. Primeira coisa que eu acredito que vale é o seguinte: prospecção não é uma atividade, gente. Prospecção é uma competência, é uma habilidade. Então, a gente tem que olhar para o nosso universo e encontrar as oportunidades. E elas estão em todo lugar. Não é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não é isso que eu estou falando. Mas é ter um olhar para a prospecção. E eu brinco que é sair da festinha não com aquelas lembrancinhas. Sai com lead, sai com o telefone da festinha, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que pega muito. Pega muito também aquela história da mãe, será que a minha mãe está certa, que eu tenho que ter uma carteira assinada ou coisa assim? Isso pega também. E o que falar para o cliente no começo? E uma das coisas mais importantes são as perguntas, a gente não tem que falar, a gente tem que perguntar. É mais importante. Claro, assim, falando numa resposta rápida, né, gente? Eu acredito que o mais importante é perguntar e ouvir. Quem ouve, vende, quem fala, compra. Exatamente, eu acho que é muito legal, né? E agora o Samuel também vai poder falar da parte dele, mas complementando o que a Carla disse, eu acho que o melhor dia para a gente vender e oferecer foi ontem, não é hoje, não é amanhã, foi ontem, tá? A gente sempre tem que estar ali, né? E Samuel, na tua trajetória, assim, qual foi um erro que você teve, assim, que você falou, pô, Léo, na abordagem ali eu tive que mudar isso daqui porque eu aprendi que daquele jeito não dava certo. Faz total sentido o que a Carla falou aí, né? Eu tinha um erro muito grande ainda, que às vezes eu preciso até me corrigir, porque eu gosto de falar muito. Então, às vezes a gente quer falar demais, falar, e às vezes você acaba... Você fala mais do que ouve, entendeu? Então, no seguro de vida, o segredo é você ouvir mais e falar menos, entendeu? Você deixar a pessoa contar a história, você fazer o despertar, e às vezes ali você ficar mudo, né? Você fala, fala ali o que tem que ser falado e espera a pessoa, deixa ela pensativa. Mas às vezes você não aguenta, já vai atropelando, vai falando por cima, entendeu? Aquela empolgação, aquela vontade de fechar a venda, né? Então, às vezes a gente acaba atropelando. Então, tem essas técnicas aí que a gente vai aprendendo com as porradas da vida aí, né? É legal. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês tiveram algum mentor ou referências assim que ajudaram vocês a traçar a rota? E o pessoal que está aqui no chat, né, conhece o movimento Minha Vida Protegida. Vocês têm aí um arcabouço de conteúdos muito legal para vocês aproveitarem, tá, pessoal? Então aproveitem porque tem muito conteúdo. A gente só está começando. Se você está chegando aqui, por favor, se inscreva no canal do Minha Vida Protegida. Já clica no sininho para receber tudo. Entra lá no site, participa, né, Carla e Samuel, para vocês poderem pegar esse conteúdo também. E aí, voltando, quem foi o teu mentor, Carla? Ou você foi autodidata? Então, na minha época, que ainda é a minha época, porque eu estou na terceira carreira, então, por favor, na época que eu comecei, há 30 anos atrás, já era difícil para uma mulher, e não querendo fazer mimimi aqui, mas a gente só tinha referência de homens.
Então, essas referências eram umas referências um pouco mais duras, um pouco mais... não era tão... com tanto cuidado, né? Então, tinha realmente aquelas pessoas que nos chamavam a atenção, que eram aqueles que tinham o olhar para proteção, o olhar para desenvolver técnicas, e isso eu tive um mentor que me ajudou muito, mas que era bastante duro, né? E que eu trouxe isso um pouco nos meus primeiros 10 anos, e que eu gostaria de ter tido, né? Uma referência feminina. Acho que isso é bacana, ter uma referência feminina também, ao mesmo tempo. Hoje a gente tem inúmeras referências femininas, hoje o nosso mercado está cheio de corretora de seguros campeãs de venda, muito competentes. Então, eu acho que o melhor de tudo é a gente ter essa diversidade de pessoas, de mulheres, para hoje a gente... Fico muito feliz desse tempo hoje, da gente poder ter mais referências femininas, e as mulheres poderem hoje também olhar para isso, para esse mercado do vida, estando de igual para igual em termos de trabalho. Legal. E Samuel, me conta um pouquinho. Você provavelmente participa aí, como todos nós aqui que estão aqui presentes, de vários eventos, né? E o que você costuma ouvir como maior dúvida que as pessoas têm, às vezes, quando elas vão ingressar aí no começo, para dar os primeiros passos num seguro de vida, né? Eu acho que é a questão de público, né? De abordagem, de às vezes não ter... às vezes você achar que... Uma dúvida muito comum que a gente tem no começo é achar que a gente vai vender para todo mundo, né? Todo mundo que a gente conhece vai comprar um seguro de vida, e nem sempre é, né? Então, é um produto desafiador. Eu sempre falo, às vezes no início a gente acha, vou vender para a família, para os amigos. Então, assim, a gente se surpreende muito com esse tipo de público aí. Mas acho que a questão de pessoas mesmo, de abordagem. Acho que aquela pessoa que tem já uma carteira, que já tem nomes, que tem facilidade com pessoas, eu acho que o trajeto é mais fácil. Mas para aquela pessoa que ainda não tem uma carteira, não tem um conhecimento, acho que é um pouco maior a dificuldade no início. Eu acho que é legal a gente falar também, né, Carla e Samuel, de uma situação. A Carla trouxe ali um dado que é bem interessante, a gente sempre fala com certa recorrência da baixa penetração do seguro de vida, né? A gente até pode trazer esse número para cerca de 20%, mas quando a gente vai acabar olhando a carteira, a gente vê ali que cerca de 10%, 12% são de seguros obrigatórios. E eu acho que aí também é uma forma para você que está começando, que está aqui nos assistindo, de você começar a entender um pouco do seguro de vida. Você entender que o seguro de vida, como eu sempre digo, ele mudou, ele não é hoje só para morte, ele tem doenças graves, ele tem diversas coberturas que a gente vai falar aí de um específico, de um produto que pode atender uma demanda, né? Então, um médico que pode ter que se preocupar com a perda de um movimento de uma mão, uma pessoa que está exposta. A gente já teve gente aqui falando nos comentários aqui a respeito de ter uma pessoa dependente dela financeiramente, então que precisa ter uma cobertura nesse aspecto, né? Então, eu acho que através de todos esses movimentos que a gente dá, né, Carla e Samuel, é que a gente também vai ganhando confiança para vender, vai se tornando especialista e vai conhecendo mais sobre os produtos, né? Sim. E, Carla, me conta aí, quando você começou lá 30 anos atrás, que você falou, teve um mentor um pouco mais linha dura, né? Existia todo esse tipo de produto que eu acabei de falar aqui para o pessoal, ou não? Não tinha toda essa parte de doença grave, não tinha. Tinha ali o DIH, tinha algumas outras coisas, mas não tinha tanto produto, não. E também o olhar, pelo menos o meu olhar, sempre foi muito para o vida mesmo, e vida individual. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa que me deixou, que dava muita segurança para o futuro. Se eu tenho 100 clientes e um cancela, a minha carteira não sofre absolutamente nada. Se eu tenho 1.000 clientes e um cancela, nada. Se eu tenho 2.000 e um cancela, e 10 cancelam, e 50 cancelam, não acontece nada. Você continua ganhando bem.
Então, eu tinha essa referência com relação ao seguro de vida. E é o que deixa mais resultado para a seguradora, quer dizer, falecer ali, aquela cobertura deixa mais resultado, deixando mais resultado, ela paga mais. Então, aquilo era um olhar, e o olhar que foi, né, a minha família ficou, eu tive que ajudar a minha família, e aí, como meu pai tinha morrido, e sem seguro, eu tinha uma vontade muito grande de botar todo mundo segurado, então eu comecei com isso. Mas o mais importante que eu vejo é a gente ter esse olhar para todos os produtos, o quanto tem de produto hoje no Vida, é algo maravilhoso. Trabalhar com vida, a gente tem uma oportunidade. Gente, se tem 90%, tem 90% de pessoas que não tem. Então, assim, é um mar muito grande de pessoas e a gente está trabalhando agora com 5 gerações, né? E vai aumentar, e a longevidade está aumentando. Então, ou nós tomamos isso pela mão, sabe, como responsabilidade, ou a gente vai ter que futuro. Qual será o futuro da nossa nação sem estar prevenido? É uma coisa que a gente tem que pensar. Até o nosso próprio futuro. As pessoas não têm prevenção o suficiente. E a gente precisa estudar sobre isso, sabe? A confiança vem do estudo, vem de a gente apresentar, da gente construir. A confiança a gente constrói. E eu tenho certeza, o Rogério, puxa, é sensacional a gente estar aqui com tantas pessoas bacanas que estão aí ajudando o Minha Vida Protegida. E mas ajude a você também a ter uma carteira que possa te sustentar para a vida toda. E o seguro de vida proporciona isso. Evidente, o seguro do VG também tem as suas vantagens. Eu não tenho, nunca fiz VG, porque realmente eu entendo que tem que ter 1 a 1. Mas eu vejo que você pode fazer né? O mais importante é não oferecer produto, é oferecer benefício, porque o grande problema, a embocadura de quem vende outro ramo é produto. Você tem que primeiro educar o cliente. Legal. E deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham aí que mais transmite segurança no momento que a gente vai fazer uma venda, para a gente ajudar o pessoal a vender? O que vocês acham que é aquele ponto-chave de virada que vocês abordam e colocam no dia a dia de vocês, que o cliente olha para vocês e fala assim, beleza, você me convenceu que eu preciso de um seguro de vida? Vai lá, Samuel, que eu já acabei de falar aqui, pode falar. Eu acho que o brilho nos olhos é muito importante, né? Você chegar com confiança para falar para o cliente, você mostrar todo o benefício que o produto tem, que é um seguro, como o Leonardo falou, os produtos novos hoje, né? Hoje tem muita coisa boa no mercado aí para você. Naquela época minha lá atrás de banco, você só tinha o vida e o funeral, e olha lá, né? Hoje a gente tem seguro para praticamente tudo aí, né? Então, você mostrar a importância do seguro em vida, né? Para o profissional liberal. Então, assim, hoje a gente tem produtos aí que fazem total diferença na vida da pessoa. E você fazer o despertar ali é interessantíssimo para ele entender o propósito, né? Porque às vezes ele não teve ele ouviu falar do gerente que tentou vender um seguro de vida para ele no banco ali, mas a pessoa só falou do seguro de vida, mas não falou o que era, qual eram os benefícios, um estudo personalizado para falar de escola de filhos, onde ele tivesse dado aquele despertar para ele entender realmente aonde que o produto entra, né? Que o seguro de vida nada mais é do que uma ferramenta que vai auxiliar todo ele num caso de algo acontecer. Então, eu acho que esse encantar que a gente faz ali na hora de conversar que faz total diferença, né? Você realmente passar o que realmente é o nosso propósito, que é o propósito do seguro de vida, né? E agora eu vou falar uma palavrinha com 3 letras que eu acho que é o maior medo de qualquer vendedor de seguros ou de profissional da área a respeito de seguro de vidas. É quando a gente chega para abordar o cliente e ele fala não, né? Eu acho que esse é o momento que qualquer vendedor se assusta. E aí eu queria que vocês ajudassem o pessoal que está aqui com a gente
a contornar essas objeções. Então, eu acho que o seguro de vida, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu sempre falo. A gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer, mas uma certeza que nós temos é que todos nós iremos morrer um dia. Então, quando o cliente fala não para a gente, dói para nós que estamos ali vendendo e tentando mostrar para eles a importância, né? E aí, qual que é a dica de vocês para contornar esse não? E o pessoal do chat também aí, deem dicas e ajudem a gente construir esse bate-papo aqui. Olha, para falar a verdade, eu acho que a gente precisa estar preparado para isso, porque o não faz parte. E uma das coisas que, quando é bem no comecinho, muita gente quer ajudar o corretor. Aí, eu vou te ajudar. E aí faz por fazer ou faz sem convicção, e isso é ruim. Então, assim, lá no começo, quem estiver começando no vida, não deixa ninguém te ajudar, não. Quem está ajudando é você. Você está levando a proteção para a pessoa. E eu acho que para a gente não levar o não, a gente precisa perguntar. Quando a pessoa vai falando, ela vai entendendo. Quando a gente vai fazendo a pergunta, dependendo da pergunta, eu digo que pergunta é igual a lanterna. Você pega, por exemplo, você está numa escuridão. Você precisa caminhar na rua. Você não vai ir só olhando para frente, você olha para o lado, vê se não tem um buraco, você olha para o outro lado, põe a lanterna do outro lado, você vai botando a lanterna em todos os pontos do cliente, até você vai conversando para descobrir o que oferecer. Toda vez que a gente oferece antes de perguntar, muitas vezes a gente pode levar um não. E para não ter esse não, a gente pergunta. E quando a gente vai perguntando, ele vai sozinho, ele vai comprando. Quando chega no final, ele já quer que você ofereça, tá, mas para tudo isso que você me ofereceu de problema, o que você tem para me dar de solução? Eu acho que a pergunta é tudo no seguro de vida. O Rogério trouxe aqui a resposta, né? Educar para vender, isso reduz significativamente o não. Exatamente isso, né, Samuel? Concordo também. Faz total sentido o que a Carla falou aí também, que o Rogério. Você vai deixando o cliente falar, e aí ele não tem escapatória, porque ele vê que ele precisa, ele entende que ele precisa. É só mesmo se ele falar assim, não cabe no orçamento, não tenho dinheiro para pagar. Não dá, não tô estourado no banco, não consigo pagar. Mas que ele entende a necessidade, você vai as perguntas-chave, as perguntas certas ali, ele mesmo vai entendendo a importância que o produto faz na vida dele, entendeu? E eu acho que aí é legal a dica que a gente está dando desde o começo do nosso episódio. No seguro de vida, a gente tem que ouvir mais, tá, pessoal? Então, assim, abrir mais um pouquinho o ouvido e falar menos, porque o próprio cliente, ele vai nos dando subsídios para que a gente possa ir mostrando a função, que nem a Carla disse, ela é focada num tipo de seguro, mas ela não está fechando os ouvidos dela a atender uma outra demanda que o cliente possa entregar. Nós somos a ferramenta que vai conectar a necessidade com o produto, né? Nós ofertamos a eles as necessidades que eles têm, e a gente pode mostrar para eles ali como o seguro de vida vai ser a principal ferramenta para levar isso. E através disso, Carla e Samuel, eu acredito que a gente vai desenvolvendo a confiança. E aí, quando o vendedor pega a confiança, gente, fiquem tranquilos, o começo é um pouquinho mais difícil, a gente está aqui nessa live, então se você está nos acompanhando, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, continue sempre nos acompanhando para a gente levar cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas e para o público final, que são os clientes, para eles entenderem a necessidade e a importância do seguro de vida. E aí, eu vou começar com o Samuel agora, que eu tenho uma carreira um pouquinho mais recente, né? Mas com 3 anos já dá para ter bastante confiança aí na hora de vender um seguro de vida, né, Samuel? Não, com certeza. Igual eu falei, o importante é você estar com o brilho nos olhos, né? Se você chega já para uma venda, para uma abordagem desmotivado, ou às vezes eu falo assim, a gente toma muito não. Então, a gente tem que estar sempre com a saúde mental
elevada, porque, eu falo, é um desafio grande a gente conscientizar, né? Infelizmente, aí o brasileiro não tem essa consciência ainda, mas o nosso papel hoje é esse, né? Eu vi alguns dados esses dias recentes de quem poupa, aí você vai ver, eu vi lá que a maior classe é que não fazem investimento. A segunda maior classe é que investe na poupança. A terceira maior classe é que gasta o dinheiro no tigrinho, né? Então, só dessa estatística que você tem, você vê que o brasileiro tem uma dificuldade grande de entendimento, de saber da importância, de aonde é o local certo de aplicar o dinheiro, de investir. Então, esse papel nosso é fundamental para a gente estar mudando. Eu falo, a gente tem que educar financeiramente. Tem cliente que eu chego que você acaba tendo de ser um consultor financeiro, porque você vai ver, assim, não cabe, às vezes, o seguro no orçamento dele mesmo, entendeu? Ele quer o produto, mas não cabe. Então, você tem que educar ele financeiramente primeiro, para depois mostrar que ele entende e ele vê que faz sentido e ele quer fazer com que aquilo ali faça parte da vida dele, né? Então, esse papel nosso de educador é de extrema importância. Cara, opa, desculpa, pode falar. Não, eu concordo com o Samuel. A educação é fundamental e a confiança, ela nasce dessa combinação da gente ter clareza de quem a gente aborda, ter uma postura firme e ter consistência para poder construir relação. O que mais importa no seguro de vida é construir relações. Como é que a gente constrói relações? Primeiro, a pessoa precisa confiar na gente. Essa confiança, muitas vezes, o cliente demora um pouquinho, mas construir relações é isso, é não deixar o cliente. Quantos follow-ups a gente tem que fazer? Não pode incomodar o cliente. Ora, se o cliente hoje em dia, se ele não te bloqueou no WhatsApp, se ele está ouvindo o que você está falando, de alguma forma ele está ali prestando atenção no que você está dizendo, mesmo que ele diga não. A gente continua mandando conteúdo, a gente continua educando, a gente continua falando com ele. A gente tem que construir a relação. Construir ele tem que primeiro nos conhecer, aí a gente precisa abordar, precisa falar, precisa se fazer conhecer. Depois a gente precisa fazer com que ele goste dessa situação de falar de planejamento, e depois ele tem que ter confiança na gente. Então, muitas vezes, esse cliente não é o cliente que a gente abordou hoje. A gente planta hoje e colhe amanhã. Mas a gente não pode deixar o cliente para trás só porque ele disse não uma vez. A gente tem que ir. Enquanto ele não disser um não definitivo, você pode ir mandando conteúdo, daqui a pouco ele desperta. Acontece alguma coisa com o vizinho, acontece alguma coisa, ele desperta. A gente tem muito que falar sobre falar da maneira correta e não falar mal dos produtos dos outros. E não, por quê? Porque tudo isso faz com que a desconfiança do mercado, as pessoas acabem desconfiando de situações quando a gente aborda só os problemas do mercado, que não são poucos, mas o interessante é a gente falar de planejamento, de coisas boas, construir relacionamento. Legal. Teve um comentário aqui no chat que foi até ali a hora que eu te interrompi, que foi do Alan França. E ele falou assim, poxa, deem exemplos que vocês usam de perguntas. Que tal fazer um cenário aí como corretor, um como corretor e outro como cliente? Eu acho que se a gente fosse fazer isso, Alan, a gente não ia conseguir entregar nesse pequeno tempo. Mas eu vou trazer para vocês da seguinte forma, tá? Carla, como que você começa a abordar o cliente? Qual que é a tua primeira pergunta? O Samuel também responde aí como que é a primeira pergunta que ele faz para um cliente que chega querendo um seguro de vida para conversar com ele. Eu faço a coisa bem básica. Eu falo para ele, olha, existem situações que a gente se preocupa na vida. Uma delas é a morte prematura, a outra é invalidez, a outra é sobreviver. Eu acho hoje que sobreviver é quase mais difícil do que morrer, porque sobreviver não é fácil. A gente precisa pensar nisso também. Então, para você
O que mais impacta teu ouvido? O que dessas três é uma coisa que te chama mais atenção? O normal é a pessoa dizer que são três, certo? Eu diria, as três, né? Só que às vezes a gente recebe um susto porque a pessoa vem com uma resposta muito clara. E aí ela já diz, ela já transmite. Ó, eu não me interesso por nada, não quero saber ninguém da minha família, porque os meus filhos, eles já têm tudo, eu já dei tudo para a família, o que me interessa sou eu. Quando ele diz isso, a gente já tem um caminhozinho, e aí ele começa. Só que, claro, o grande legal das perguntas é a gente estar aberto para perguntar qualquer coisa, que a gente tem coragem de perguntar coisas, que a gente olha ali para aquela situação e fala assim, puxa, eu tenho que perguntar, porque o cara está me dando uma dica muito grande sobre algo. Então, eu não gosto de perguntas prontas, mas essas perguntas sobre como você, se você falecer hoje, como fica seu filho, eu gosto de trazer para o hoje. Por exemplo, no Doenças Graves, eu gosto de perguntar, se hoje você estiver com câncer de próstata, você gostaria de ter um valor para ficar melhor, para poder se... E a pessoa leva um choquezinho, mas ela se coloca no agora. Então, todas as perguntas que colocam a pessoa no hoje, tipo, se acontecer hoje, a sua família faz como? Se tudo no hoje. Eu gosto muito disso, mas eu acho que a gente tem que se educar a estar aberto para fazer qualquer pergunta difícil, para que aquela pessoa conte a vida dela para a gente. Contando a vida dela, a gente consegue fazer uma boa oferta. Legal. Antes do Samuel responder, eu quero que quem está aqui nos comentários, no chat, assistindo a gente, coloque as primeiras perguntas também para a gente poder interagir. E agora, Samuel, como que você começa uma abordagem? Que pergunta que você faz? Geralmente eu faço um quebra-gelo ali, né, para entender, e vou tirando perguntas. Primeiro você entende ali, filhos, e aí você começa a mexer nas feridas, você começa, é igual a Carla falou, tem perguntas que a gente tem que fazer, não tem como não fugir, né? Às vezes a pessoa vem já com uma mais ríspida assim, aí você tem que vai contornando, mas eu acho que o segredo, eu falo, cada cliente tem um perfil. Ali na conversa, na pergunta, você vai entendendo e vai sabendo para onde você vai levando a conversa. Entende o perfil dele, vê se é uma pessoa que é mais aberta, se é uma pessoa que... Você primeiro tem que entender o perfil do seu cliente ali para saber aonde você vai chegar com a conversa, entendeu? Porque às vezes é uma pessoa muito fechada que não, você tem que dar alguma, né? Pô, então é uma pessoa muito que está sempre, não, legal, nossa, legal. Mas se você não dá fala assim, não dá uma no meio ali, né, para sentir realmente se a pessoa está com você ou não, porque eu falo, essa abordagem aí não existe cada um tem um modo, né, de você molda a sua apresentação da forma que você vai sentindo ali no cenário, mas sentir o cliente, entender a necessidade dele ali e mexer naquela ferida, às vezes um pai de família, aí igual a Carla falou, você vai mexer naquela ferida ali, pô, sua esposa trabalha? Não trabalha. Se acontecer alguma coisa com você hoje, como é que fica a escola do filho? Como é que fica a educação? Quem vai pôr comida dentro de casa? Então, você tem que ir trabalhando ali, onde você vai mostrando para ele a importância, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim, a gente sentir um pouco ali na conversa, as perguntas, ele vai te dando a reunião ali, ele vai jogando as cartas na mesa onde você tem que conduzir. Legal demais. E olha, é muito importante, a gente já está aqui há quase 50 minutos falando com vocês, mas dentro de todos esses assuntos, vocês podem ver que tanto o meu alinhamento, como o da Carla, como o do Samuel, a dica para começar a prospectar o seguro de vida é ouvir muito mais. O G acabou de dar uma dica aqui, buscar nas redes sociais, buscar se conectar, entender se o cliente tem filhos, se é casado, como que é, para poder passar as necessidades. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho muito legal, que o Eliseu também trouxe. Nem sempre quando a gente vai fazer uma abordagem do seguro de vida, é diferente do auto, né? Que a gente só manda lá a tabelinha, o cliente já sabe quanto que vai pagar e não tem muito o que ler. Mas ele fica assim, ele fala, poxa, eu não tenho tempo para te responder.
Como que vocês consideram essa abordagem hoje nesse mundo moderno que a gente está, que todo mundo está com o celular na mão e rolando a tela para cima e para baixo? Como que vocês consideram a prospecção através do WhatsApp? Porque é difícil ouvir, às vezes, no WhatsApp só, né? São perguntas diretas. Então, eu não gosto, até porque vocês veem pela minha idade, já é mais complicado para mim fazer pelo WhatsApp. Eu faço, não vou dizer para vocês que eu nunca fiz, seria mentira. Eu faço, sim, pelo WhatsApp, acho que dá para fazer. Tem muitas pessoas que... e a gente tem que se acabar... a gente precisa, com essas 5 gerações que tem, a gente precisa conhecer como falar com cada uma dessas gerações. E com uma geração que não gosta de falar no telefone, com uma geração que não tem, que é mais rápida, muitas vezes a gente pode... eu falo para a pessoa, olha, eu não vou poder te oferecer a mesma coisa, eu explico. Não... Se eu não tiver tempo para te escutar, se você não tem tempo para sua família, se você não tem tempo para você, se você não tem tempo para que a gente possa fazer uma boa abordagem, para que eu consiga te entender, para poder te oferecer alguma coisa, é a mesma coisa, você vai no médico e para ele te dar o diagnóstico, ele tem que te fazer perguntas. Então, assim, eu sou bastante... eu vou para cima do cliente e peço tempo, mas eu também digo para ele, problema nenhum. Quando na hora da oferta, eu explico para ele, eu só tive possibilidade de fazer essas perguntas aqui, você não me respondeu o suficiente pelas informações que eu tenho, que você me deu. Você disse, porque às vezes vem gente que quer comprar um tipo de produto porque o amigo tem. E aí, assim, eu vou explicar para ele, você está começando a flertar com a possibilidade de ter uma proteção, mas você ainda não vai ter uma proteção completa porque você não me deu essa oportunidade. Mas não é por isso que eu vou deixar de te dar essa e essa e essa e essa. E aí, diante do que eu tenho, é isso. E eu mando um e-mail. Por que eu mando um e-mail? Porque é fundamental. Quando a gente vende um produto que você não fez uma boa... abordagem? Você não tinha subsídio para fazer, eu escrevo lá. Eu escrevo no e-mail, com o que você me deu de subsídio, é isso, 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 isso. Faltaria na sua cobertura isso, isso e isso, você não tem, e isso pode te fazer falta, mas eu não tenho como saber. Então, está aqui, e não fale com nenhum corretor sem antes falar comigo, porque você não me deu oportunidade nenhuma de poder falar. Eu falo. Tá certo. A gente tem que... acho que esse é um papel fundamental, né, Samuel? É a gente se colocar como especialista no que a gente faz para transmitir segurança. O André trouxe ali um exemplo muito legal, que ele colocou uma pergunta, né? Deixa eu até subir aqui no chat, O André trouxe assim, se você soubesse que você só tem mais 5 dias de vida, o que você sentiria urgência em resolver hoje, que hoje ainda está pendente? Então, aí você tira o teu cliente ali, né? O teu prospect da zona de conforto, você dá aquele 180 no mundo dele e traz para a realidade. Eu costumo dizer, né? As pessoas têm a famosa síndrome do super-herói, que nada vai acontecer com elas, né? Então, Samuel, responde essa e depois a gente está indo para a nossa parte final aqui da live do Minha Vida Protegida. Eu continuo respondendo essa anterior que você perguntou. Isso mesmo. Eu falo, esse mundo digital agora é complicado, porque muitos não... Principalmente quando as pessoas... Quando é indicação de indicação, você já perdeu aquele contato ali. Então, é um pouco complicado, porque as pessoas hoje acham que é tudo... Eu recebo não sei quantas ligações por dia aqui, que é spam, você está com uma compra, não sei o quê, no Bradesco, nem tem conta no Bradesco, então você vai ficando com raiva, você não atende mais ligação, mas você vê um número diferente ali, você não atende. Então, é difícil. A gente tem que, às vezes, mandar uma mensagem, falar, que horas eu posso te ligar? Geralmente, eu faço isso, o fulano pediu para mim entrar em contato com você, tentei te ligar, não consegui. Qual horário eu posso te ligar? Você prefere de manhã, de tarde? Eu já dou umas opções ali, né?
Mas eu falo, é desafiador, porque, como a Carla falou, a gente está vivendo. Tem as pessoas que ainda gostam de telefone, né? Tem as pessoas que hoje, você pega esses médicos novos, querem fazer tudo por WhatsApp, não quer nem conversar, não quer nem ver sua cara. Então, é uma resistência grande mas é importante insistir para você marcar, para poder fazer um trabalho bem feito ali, para mostrar realmente o que faz a diferença para ele. Então, mas é desafiador, vou falar para você que não é fácil, mas às vezes a gente acaba tendo que se adaptar também. Às vezes o cliente já vem decidido, ele quer aquilo, ele não quer falar com você acaba fechando a venda pelo WhatsApp, não tem outra forma, entendeu? Mas eu sempre tento levar para a reunião para apresentar tudo certinho ali, as coberturas, entender um pouco eles, escutar um pouco a história dele, para fazer algo bem personalizado ali mesmo. Legal. E, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem dar assim, aquele conselho de ouro, aquela dica, que conselho que vocês dariam hoje? Um conselho prático para quem está começando, tá? Vou começar com a Carla agora. Qual que seria teu conselho para quem está aqui nos assistindo? Eu não tenho um só, mas vai bem rapidinho. Não, vai tranquilo. Não busquem atalhos. Os atalhos no seguro de vida são mortais. Atalhar em qualquer situação já é ruim, mas o seguro de vida não é. Você tem que ter confiança, né? As pessoas precisam confiar em você. Cuida muito da tua abordagem, porque a abordagem do seguro de vida ela pode fechar portas também. Usa sempre perguntas são ferramentas, é a principal coisa. E porque elas fazem o cliente refletir sobre a própria necessidade. Te mantém convicto, porque os primeiros 3 anos são violentos no seguro de vida, e você precisa passar desses primeiros 3 anos, mas eu te garanto, depois dos primeiros 3 anos, com aquela carteirinha entrando, com a recorrência entrando, você vai ver como é bom. E como é bom a gente começar a ajudar as pessoas. Os sinistros, quando acontece, isso também é maravilhoso. Então, tenha também o teu seguro. Eu infartei e tinha um seguro meu seguro de doenças graves. Gente, uma das coisas mais difíceis de você gerar confiança em alguém é se você não tem a sua vida regradinha, arrumadinha. É preciso que você tenha a sua vida, você tenha o seu plano financeiro para você mostrar. Não tem como, é assim. Se acontece de eu infartar e não ter a cobertura, como que o meu cliente vai achar que ele vai precisar comprar, né? E cada conversa é uma chance de transformar uma vida. Sempre que você estiver perto de alguém, ofereça uma pergunta, converse e introduza o assunto. Não leve para casa um pedaço de bolo, leve um lead, né, Carla? Já disse lá no primeiro episódio. E você, Samuel, dá um conselho aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Chave. O conselho que eu dou, sempre busque referências, busque pessoas ali, colhe em pessoas que já fizeram a diferença, que fazem a diferença, aonde você vai aprender, porque é um produto que exige muito conhecimento, muita técnica. Aqui mesmo a gente tem vários professores aqui, tem o Rogério Araújo, tem o André Rezende, tem o Tani, entre outros aqui, que eu agora não vou saber falar nomes, mas se você começar a absorve conteúdo, entra tem professores aqui que tem vídeos na internet, podcast, ouve, aprende, vai estudar com pessoas que estão fazendo a diferença, porque o segredo do jogo também, eu falo, é um produto, você é muito só, às vezes você fica muito na solidão ali, sozinho, e essas pessoas vão te dar gás, você vai ouvindo elas, tá do lado de pessoas, às vezes quem está começando, buscar escolas, tem MetLife, tem Prudential, tem a Porto, tem várias seguradoras aí que dão um treinamento fantástico no início para começar, entendeu? Tem a Asus aí, o André tá dando treinamento sempre aí também, então busque sempre conhecimento, busque pessoas onde
faz toda a diferença você estar do lado de pessoas ali que tiveram sucesso e tem até hoje. Legal demais, pessoal. E olha, eu quero, em nome de todos aqui, agora a Carla e o Samuel também vão poder deixar o arroba deles, as redes sociais, eu vou deixar as minhas também aqui. Quero pedir para vocês e agradecer vocês que ficaram aqui conosco durante praticamente 1 hora já de programa. A gente gostaria de ficar muito mais, eu acho que como todos aqui adoram falar desse movimento. Tivemos diversas participações aqui durante o chat, então a gente quer agradecer vocês. Pedimos desculpas também que não podemos deixar todas as perguntas respondidas, mas para quem nos acompanhou, a live vai ficar disponível. Espero que vocês tenham anotado, seja no Ctrl+C, Ctrl+V, ou anotado no caderninho as dúvidas que surgiram ali. O movimento vem com essa função, né? Neste nosso primeiro encontro hoje, a gente pode falar como criar conexão emocional com o cliente, a gente pode falar como ouvir mais do que falar é importante para identificar as necessidades. Falamos muitos dos desafios que os corretores enfrentam, e não são poucos quando a gente fala no seguro de vida. Tiramos algumas dúvidas comuns e também ajudamos vocês a construírem a confiança necessária para passar por esse momento. Então, Carla e Samuel, vou pedir para vocês darem as palavras finais, deixarem os links para as redes sociais de vocês aí, para o pessoal se conectar, mandar mais pergunta, porque é importante a gente interagir. E saibam de uma coisa, dentro desse universo, a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Cada um pode ajudar o outro a construir hoje um Brasil cada vez mais protegido. Eu concordo muito com você. Com 90% do povo sem proteção financeira, como a gente é concorrente? Não é. A gente não tem concorrência no mercado, a gente precisa muito se aliar, a gente precisa fazer parcerias, a gente precisa dividir o que a gente sabe, somar o que a gente sabe. Eu fico muito contente de estar aqui e, assim, é uma honra fazer parte de um movimento maravilhoso como esse. Fazia falta no mercado um movimento como esse, porque a gente precisa, é nossa responsabilidade levar para todas as famílias essa proteção financeira. O meu arroba é @carla.abreu. E eu quero dizer para vocês, cada vez que se tem uma coisa que eu quero deixar aqui sentou, olhou, está a 1 metro da pessoa, a pessoa só precisa ter CPF para fazer seguro. Então, você aborda de alguma forma uma conversa, não para vender toda hora, que é chato ficar vendendo, não, mas para buscar um lead, para poder prospectar, trazer essa pessoa para você, fazer uma coisa que o Rogério faz muito bem, relacionamento. Rogério, você é uma pessoa que eu admiro muito e fico muito feliz de estar aqui no movimento e de conhecer tantas pessoas novas, né? Muito obrigada pela oportunidade. Só isso. Show de bola. E vai lá, Samuel. Queria agradecer aí todo mundo pela oportunidade aí, dizer que estou muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje. E é isso aí, a gente tem que fazer isso aqui um mercado cada vez maior, tem espaço para todo mundo aí, né? Tem dias que a gente a gente está em casa desanimado, você fala, vou sair, vou no parque. Eu já peguei lead no parque aqui do lado de casa, correndo, caminhando. Às vezes você está na padaria, encontra um amigo, você acaba pegando um lead ali também, entendeu? O segredo é você estar no meio de pessoas. Eu falo assim, o nosso trabalho, a gente tem que estar sempre do lado de pessoas, né? Conhecendo pessoas, e isso aí faz toda a diferença. E assim, o movimento ajuda muito isso aqui, as pessoas se ajudarem, né? Isso aqui é importante. Eu falo, ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que ir um ajudando o outro. Então, eu falo, isso aqui é fantástico. Agradeço aí. Show de bola. Pessoal, Samuel, faltou você falar o teu arroba das redes sociais. Verdade. Já estava esquecendo, pô. @Samuca Segue de seguros, ou Samuel com 2 L's Costa aí, minhas redes sociais, tanto o LinkedIn, Instagram também, colocou Samuel com 2 L's Costa lá, vai me achar. Show de bola. Pessoal, para quem nos acompanhou, meu arroba é Leonardo_Foltra, que nem está o nominho aí na tela. Eu espero que vocês tenham tido a impressão que, assim,
Todo mundo aqui, eu, a Carla, o Samuel e todo mundo que interagiu com a gente já passou por alguma situação. Não tem resposta pronta, não tem fórmula matemática. A gente vai aprender. E para aprender mais, eu tenho que falar para vocês que no dia 9/9 nós vamos ter uma outra oficina. Vamos chamar de oficina live agora, né? Estamos no YouTube, que vai ser da primeira apólice a construção de uma carteira rentável com seguro de vida. Lá no dia 11, a gente já vai ter uma segunda transmissão, que é como atrair clientes e se posicionar no mercado de seguro de vida. E no dia 16, tem a live das tendências e oportunidades no seguro de vida. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sigam lá no Instagram, o Minha Vida Protegida, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês ativarem a notificação. Assim vocês não vão perder nenhum conteúdo como esse que vocês assistiram hoje. Então, o nosso muito obrigado por terem ficado aqui com a gente, manter a audiência lá em cima, mandarem tantas perguntas importantes para nós. Nós agradecemos e tenho a certeza que cada segundinho, cada passo de hoje, você se desenvolveu profissionalmente melhor e amanhã se desafie, busque e prospecte um novo cliente, pois o não só está na cabeça das pessoas, a gente pode sim convencer eles. Um abraço para vocês e uma boa noite. Até mais, boa noite. Obrigado.